nós estamos de volta com o Ver TV, que hoje conversa aqui com os nossos convidados sobre o conteúdo das televisões públicas. Nós estamos realizando esse programa aqui em Belém do Pará, onde acontece um fórum internacional sobre conteúdos de TVs públicas. E nós vamos iniciar este último bloco do programa ouvindo um dos participantes aqui do fórum, que é o professor Francisco Belga. Ele nos falou sobre a ideia que ele tem da estruturação das grades de programação de uma televisão pública. Vamos ouvi-lo. E o que a gente está discutindo basicamente é um modelo de programação para as emissoras públicas de TV, o planejamento dessas grades de programação. E nesse planejamento a gente discute os formatos de conteúdo mais adequados dentro do espírito de uma TV pública, também critérios para composição da grade de programação, de forma também a garantir espaço para produções independentes e principalmente pensar qual é o elenco de programas que deve constituir a grade de programação de uma TV pública. Vamos aproveitar esse último bloco do programa para fazer aí uns exercícios meio de futurologia ou de intenção, né? Qual seria uma grade de programação ideal para a televisão pública? A gente pensa no ideal e vai fazendo o que dá, né? Né, Paula? Eu acho que sim, a gente tem que exercitar a escuta. Eu acho que a televisão pública, ela tem que ter um ouvido muito grande para estar entendendo o que é que a sociedade precisa, né? Porque ela vai programar coisas, mas na verdade ela quer atender uma demanda que às vezes nem a sociedade sabe qual é a demanda. Porque se ela for escolher, ela vai escolher o mais popular, o que está na moda. O Oswald de Andrade, vou falar isso, né? O Oswald fala assim, como é que a pessoa vai querer o biscoito fino se ela nunca provou o biscoito, só provou essa bolacha ruim, né? Então você tem que mostrar o biscoito fino. Eu acho que esse é o papel da TV. E para isso você tem que estar Só que o Oswald dizia, o biscoito fino eu faço, né? Essa que é a ousadia. Mas a gente tem que fazer, mas a gente tem que abrir canais, que é um desafio para a TV pública. Eu acho que são canais de aferição. Como é que a gente sabe o que é que a gente está fazendo, que ressonância está tendo, ou seja, às vezes a gente faz um debate que tem 1,5% de audiência. Ótimo. Mas dura a semana inteira aquele debate. Ele não acaba ali. E a aferição que a gente tem é uma aferição para medir o horário comercial, o que o Ibope faz, para saber quanto vale o horário da publicidade. A nossa aferição não, o que é que você lembra do que passou na TV semana passada? Aí o cara, aquele debate eu não esqueci. Claro. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que... Os conselhos, os curadores têm que se esmerar de ajudar nisso. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço realmente de estar próximo à escuta da sociedade. Além disso, né, você falando do biscoito fino, você tem que oferecer coisas, né? Instigar, né? Às vezes, comentava aqui no intervalo, um exemplo lá da televisão alemã, né? Conta a história do sofá. Então, pensando em termos de uma produção simples, né, quer dizer, não é um absurdo, né, porque muitas vezes a gente vai montar um cenário, né, aí é caro. Então, esse programa, ele chama Da Sofa. Então, a abertura do programa O Sofá. O sofá. A abertura do programa mostra o sofá sendo tirado do estúdio, sendo colocado num caminhão ou num avião, enfim, dentro do trem ali, vários meios de transporte e tal. E ele vai até o local onde acontece o evento, onde vai acontecer a entrevista. Então, em vez do entrevistado ir ao estúdio, o sofá né, tem que ir onde o povo está. Então, o sofá é levado para lá. Outra solução bacana que eu vejo em vários programas assim de debates e que tem público, né, é que o próprio auditório é o cenário. Então as câmeras são ao contrário. Então, por exemplo, se tem um público ali, as câmeras vão estar aqui e mostrando o público de fundo e as pessoas debatendo aqui. Então, é uma maravilha, né? Porque você não precisa montar cenário. Aumenta a participação, né? E aumenta a participação, você pega as reações das pessoas. Eu insisti nisso para mostrar a importância da ousadia, né, da experimentação. Sim. Mas eu acho que a gente ainda tem muito, exatamente porque a gente está num processo de passagem para o digital, a gente ainda pensa muito a TV no analógico, né? Então, como no analógico você só permite uma programação, e aí a gente fica num jogo sempre, porque no digital, né, principalmente se você tiver possibilidade de múltipla programação, aí você terá muito mais tempo ou parceria para exercitar mais conteúdos de diferentes gêneros. Mas o grande, eu acho, desafio da grade, que é, eu sempre digo, que eu acho que é o caso também do Pola lá, espaço na grade nós temos, até porque o
o percentual de produção que a gente tem é significativo para a gente, dentro das limitações, né? Mas ele não dá conta de uma grade toda, aí você tem que negociar conteúdo. Mas aí você diz, o que você tem que selecionar para entrar na grade? Né? Qual o espaço, o que entra. Então, um desafio que ninguém leva muito em conta, né? Todo mundo diz, eu tenho um projeto de um programa, mas como que você configura isso dentro do conjunto da grade? A grade é uma coisa articulada, né? Você não pode ir enfiando coisas que não tem a ver com outro programa. E tem que ser transversal, ela não pode ter, né? Por isso que o comercial, para a proposição nossa, ele não dá para você conceber, porque ele rompe. Ele cria uma ruptura com tudo aquilo que a gente está pensando. Né? O comercial, ele nem encaixa nisso. Eu acho que a gente tem que sair da caixinha também. Porque às vezes a gente fala assim, se a gente for imaginar os slogans de todos os governos do Brasil nesse momento, é tudo para todos. País de todos, governo de todos, Aracaju de todos nós, todos é para todos. Mas assim, é difícil chegar a todos. Claro. Você tem que chegar ao próximo. E do próximo você vai ampliando. Por isso que eu faço minha luta assim, a televisão pública tem que chegar ao cinema brasileiro, tem que chegar à produção independente, tem que chegar à produção da sociedade, e aí ela vai ampliando as possibilidades de grades diversas. E tem que criar uma instância, qualquer que seja ela, de qualificação de um pensamento crítico de programação, cada vez com mais interferência da sociedade. Esses jeitos vão se formando pessoas, né? Porque você hoje não tem ninguém que saiba de programação em TV pública assim. E fora a dificuldade, né, Paula? Que ainda há pouco tu falava, né? Dizer assim, recebo um monte de conteúdo, não tenho tempo de avaliar e hoje não tem um setor para avaliar isso. Então, como tem acontecido com as grades? Você vai colocando os conteúdos. E às vezes... E muitas das vezes é uma avaliação. Eu queria aproveitar e falar uma coisa que você não contou ainda, mas você tinha contado antes. Você falou da dificuldade, às vezes, de preencher a grade toda. Mas vocês aqui na região norte e também no Nordeste, já tem uma pequena solução para isso, né? Que essa a gente está experimentando aí, relação, né? A gente está criando uma espécie de mini-redes regionais. Como é que é aqui essa do norte do país? No caso do norte, a gente começou fazendo uma experiência. Nós criamos aquilo que a gente está chamando de faixa amazônica, né? E a faixa amazônica, a cada sábado, num determinado horário, que vai entrar nessa mini-rede, uma grande reportagem produzida por uma TV da região norte. Quer dizer, você produz para um mês, mas você tem uma programação para... Você produz para uma exibição? Você tem uma produção por mês, mas vai ter 4 conteúdos. Você tem garantido 4... E isso resolve, otimiza aquele... Porque muitas das vezes a gente quer criar, mas não tem condições financeira, de pessoal para produzir. Quer dizer, você produz um programa por mês e você tem todo mês garantido todo sábado. E a mesma coisa resolve nas outras TVs. Quem que está entrando nessa, aqui no caso? Agora está entrando Roraima, Manaus, Pará e Tocantins. Né? E a ideia da gente, isso é uma proposta, fora a possibilidade que você tem, digamos, aqui no Pará, um programa Semente, que é Ciência, Tecnologia e Inovação na Amazônia. Eu não preciso produzir as matérias todas só aqui. Alguém lá de Manaus produz uma matéria e ela entra dentro da grade daquele programa. E aí você começa, né, como diz, cambiar conteúdo efetivamente. Então, e tu vai solucionando situações que a gente tem dificuldade. Né? E às vezes eu digo para eles, a gente fica tentando criar a roda já está rodando muitas das vezes em outro local. E mais do que isso, se você fizer uma análise da grade de programação das TVs, a gente vai descobrir que a gente tem vocações muito semelhantes. Então, o mesmo formato de programa, com algumas nuances de diferença, ele tem na Bahia, eu tenho no Pará. Aí eu perguntei para ele, será que a gente não investe nesse e libera vocês para pensar um outro gênero de formato, economia de escala, né? Compartilhamento de conteúdos. Isso é muito legal. Mas outra sugestão que eu queria te dar é o seguinte, por que vocês não criam um programa chamando, sei lá, experimentações ou experimentando? E aí esses conteúdos que vocês recebem, que vocês não têm tempo para ver, vocês vão ser obrigados a ver, então vocês vão arrumar tempo, e aí vocês colocam e deixam o público decidir. Deixa pelo site, as pessoas podem chegar e falar, olha gente, isso aqui, ó, experimentação, são conteúdos que a gente tem aqui, que a gente queria que vocês dessem uma olhada, vocês gostam, vocês não gostam, o que vocês têm a dizer a respeito? Você sabe que vocês estão falando uma coisa muito interessante, é porque geralmente o diretor, o produtor de televisão, a história da nossa televisão, principalmente comercial, ele é muito arrogante. Né? Ele não gosta de fazer isso que você acabou de sugerir. Eu acho que esse é um trabalho da televisão pública. É ouvir, né, Paulo? Que você está insistindo desde o começo do programa. Ouvir. E você está dando um exemplo concreto. Vamos colocar no ar e ouvir a pessoa.
É uma bela sugestão. Criar instâncias, instrumentos, isso é uma dificuldade, isso não é uma coisa simples dada. A Rede Nordeste, por exemplo, só o fato da gente reunir de 2 em 2 meses e a gente discutia o papel de cada um, as trocas, que a gente começa a se defender, não, mas isso, mas aquilo, é uma forma de estruturar para que adiante a gente possa chegar a coproduções, que ainda não é autorizado como TV pública pelo Tribunal de Contas. Como é que eu vou fazer com uma coprodução com uma TV? Tem uma dificuldade disso. Mas quando a gente compartilha conteúdos... Como é que você vai pôr dinheiro do teu estado no outro? No outro, esse é o problema. Para o outro a burocracia. Exatamente. Como é que funciona a Rede Nordeste, essa que você fala? A Rede Nordeste, ela reúne de 2 em 2 meses, a gente estabelece pautas, a gente tem um programa que entra sempre depois do jornalismo, chama Rede Nordeste, abre mesmo, e aí tem matérias pautadas que a gente estipulou, tipo turismo, depois férias, depois religião. A gente estipula o tema e cada estado, cada televisão faz a sua matéria e todos exibem todas. Né? Porque às vezes são temas que não interessam nacionalmente, mas que regionalmente ele tem muita importância. Olha, nós estamos chegando ao finzinho do programa. Eu queria uma palavrinha. Pois é, quando a conversa é boa, parece que passa rápido, né? Uma palavrinha de vocês, assim, uma palavrinha final sobre o futuro dessa televisão pública, sem pensar na digitalização, para o telespectador, para aquele que está em casa, né? O que ele pode esperar? Nós estamos começando um novo momento da nossa televisão, com a televisão pública passando a ser um ator importante na nossa cultura. Olha, eu acho que eu estou usando um termo que eu digo, nós estamos fazendo um evento no momento apropriadíssimo. Onde está se discutindo regulamentação da comunicação, onde está se discutindo a possibilidade de operar em rede. Eu acho que esse é o momento. Né? E agora eu até brincava com o Paula, que eu dizia, nós somos muito otimistas, desafiadores, no sentido que possibilidade, você está saindo de uma TV, outro com possibilidade, mas não interessa. Interessa que você plante a semente e a possibilidade de deixar indicativo que há a possibilidade da gente trabalhar nessa linha. Né? Porque eu acho que o Paula tem um jeito de trabalhar muito parecido. Eu disse para ele, eu abraço projetos. Né? Então, para mim, estar é projeto. E se você consegue minimamente botar uma sementinha, trabalhar ali, e eu acho que nós estamos no caminho certo. A gente pode levar ainda anos, mas nós estamos no caminho certo. Eu vou... Paula. Ladies first. Então, eu acho que a TV pública ela tem que ser transparente, tem que ser democrática e versátil. Versátil. Ou seja, está realmente aberta, né, e está usando todas as estratégias possíveis para poder chegar no público, né? Porque o público, é o que a Regina falou, ele tem que se reconhecer ali naquela TV, né? O exemplo que eu tenho da Deutsche Welle, por exemplo, é que todo mundo é fã da Deutsche Welle, né? Assim, quem assiste a Deutsche Welle é fã. O público defende a Deutsche Welle. O público defende a Deutsche Welle. Como defende a BBC, por exemplo? Exatamente. Então, isso tem que acontecer aqui também, né? As pessoas têm que ter orgulho de falar assim, essa aqui é a TV do meu país. Acho isso importante. E minha, né? E minha. Sim, né? Porque eu, por exemplo, sou alemã e sou brasileira. Né? Então, eu sou tanto fã da Deutsche Welle, como eu também vivo aqui e assisto televisão aqui, e sou produtora, trabalhei já em várias emissoras de TV daqui do Brasil, e eu sempre quis, desde a época que eu estudava, eu queria sempre contribuir com uma melhora na televisão brasileira. Né? Então, eu espero que a gente realmente vá em frente. Muito bem, Paula. Lalo, o seguinte, quando em 2007 a gente fez a primeira transmissão do Carnaval da Bahia, antes de começar o Carnaval, o presidente de um bloco da Liberdade, o Vulcão da Liberdade, foi lá na TV para me falar uma coisa. Ele disse, o que ele quer falar? Ele não quer falar rapidinho. Aí ele entrou na sala e falou, olha, eu só vim aqui dizer uma coisa. Quando eu comuniquei lá no bairro que a TVE ia transmitir o Carnaval até a madrugada e que o Vulcão da Liberdade ia ser transmitido ao vivo, os jovens do bairro da Liberdade deixaram de ser cordeiros, o pessoal que vai nas cordas dos outros blocos chiques da cidade para sair no Vulcão da Liberdade. Então eu acho que esse aspecto de inclusão mesmo social, quer dizer, e da proximidade, se ver, saber que está brincando carnaval e que a mãe dele em casa vai estar assistindo o bloco dele passar, eu acho que tudo isso acho que a gente tem que ir ao encontro da sociedade, da população, e a população tem que também
no processo democrático de capilarização, de enraizamento da democracia, tem que vir em direção à televisão. Ela tem que ter o sentimento de que a televisão é dela e ela tem que forçar a porta. A gente põe uma cunha e a população tem que empurrar essa cunha para estar cada vez mais presente, anunciando seus eventos, cobrando que sejam cobertas suas atividades, mostrando suas qualidades, sua cultura, suas expressões. Eu acho que aí a gente vai ajudar a construir a democracia, ou seja, a gente tem que fazer a televisão que a democracia exige, que é uma televisão onde o brasileiro se sinta cidadão, participante de um processo, de um projeto de nação que está sendo construído por todo mundo. E a comunicação pública tem um papel chave nessa história toda. Eu acho que é por aí. Muito bem. Muito obrigado, Sveia. Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Regina. Eu agradeço você também que nos acompanhou em casa neste Ver TV especial, transmitido aqui diretamente de Belém do Pará. Eu lembro que você pode mandar sugestões, críticas, comentários para o nosso endereço eletrônico vertv@tvbrasil.org.br ou nos telefonando para o 0800 619 619 ou ainda nos acompanhando pelo Twitter, digitar @programa VerTV. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!